Galera, boa noite, tudo bem? Foi pedido aqui no grupo para eu comentar mais ou menos como que eu usava a escala de repetição em reserva. Vou passar mais ou menos aqui como eu utilizava, né? Esse aqui é do ano de 2021, foi o que eu achei aqui que eu tinha acesso nesse computador aqui, porque o meu computador de trabalho não tá comigo agora, mas eu achei esse aqui bem interessante, era a forma que eu utilizava. Aqui eu tinha uma lista dos atletas e os 3 principais exercícios que eu utilizava, que eu utilizei nessas 4 primeiras sessões de treino aqui, que é a sessão 3, sessão 4, sessão 5, sessão 6, né? Porque a sessão 1 e a sessão 2 eu utilizei mais um circuito, então eu não consegui quantificar tanto a carga, né? E com o meu maior foco, poderia ter usado isso aqui para todos os exercícios, mas eu preferi usar para esses 3 principais aqui que eu utilizo, que é o agachamento, o 2 o stiff e o 3 é o terra, tá? Então, como que funcionava nesse primeiro dia? Eu quantifiquei a carga exata para todos. Então, o agachamento livre era 30 kg mais a barra, o stiff 24 kg mais a barra e o terra 30 kg mais a barra. Conforme eles iam fazendo nesse primeiro dia, que eram 2 séries de 15 repetições, então a cada repetição que eles faziam, eu perguntava para eles, mostrava a tabela aqui do lado. Essa tabela aqui que eu utilizava para eles responder. 0, sério esforço máximo, não fazia mais repetições. 1, só conseguia fazer mais uma repetição. 2, esforço sério, fazia mais uma repetição com certeza. 3, esforço médio, fazia mais 3 repetições certeza. 4, esforço leve, faria mais umas 4 repetições com certeza. E 5, quando fazia mais umas 5 repetições. Então nisso eu usava essa impressão aqui para poder calcular cada série, né, quantas repetições eles tinham em reserva, e depois eu fazia uma média e colocava aqui. Um exemplo, o agachamento, a média dele das 2 séries de 15 foi 4, e a stiff 4 e o terra 5. Nisso eu quantificava de todos os atletas e pegava uma média deles. Então a média aqui do primeiro dia foi o agachamento 4,7, do stiff 3,71 e do terra 4,28, isso somando todos os atletas, né? Na sessão seguinte, dentro da mesma semana, eu usei os mesmos exercícios e os mesmos exercícios e as mesmas cargas, então todos foram me responder. E aqui a gente já pode ver que houve um aumento, então já teve um pequeno ganho de força, né? Uma pequena adaptação. Onde a média aqui era 4,7, no próximo dia já foi 4,17. No stiff era 3,70, a média era 3,71, depois já foi para 3,92. E no terra era 4,28, já foi para 4,5. Consegue ver aqui na média, né? Então, pensando já para a semana seguinte, o agachamento onde estava 4,15, eu já poderia subir a carga. O stiff, eu resolvi, vocês podem ver depois seguindo na sequência lá, resolvi segurar um pouco mais a carga, e no terra eu subi também. Então na próxima seguinte, o agachamento já foi para 36, o stiff manteve em 24 e o terra foi para 36 também. Então aqui a gente já vai poder ver uma média que vai cair. Se antes com aquela carga eles tinham uma repetição reserva em 4,14, aqui já foi para 4. Do stiff, que manteve o mesmo peso de 3,92, na semana seguinte já foi para 4,35, então teve uma boa readaptação. E do terra, que era 4,5, na semana seguinte, onde subiu a carga, já parou para 4,28. Na mesma semana ainda, mantendo os mesmos pesos, podemos ver um aumento aqui de novo. Então a média era 4, no agachamento já foi para 4,28. No stiff, que era 4,35, já foi para 4,64. Então na próxima semana já vou poder subir o peso no stiff também, né? E no terra, de 4,28 foi para 4,72. Então isso eu utilizava para ir podendo subir progressivamente a carga deles. Outra coisa que eu comecei a utilizar depois dessa 4ª sessão aqui, eu comecei a fazer uma média total entre cada atleta também, para poder dividir eles em grupo. Então, um exemplo, a partir no final dessa quarta sessão aqui do treino de força, esse meu primeiro atleta aqui, em todos os exercícios, ele deu a escala 5. Então, que ele poderia fazer mais 5 repetições sem problema. Então, digamos que no peso que eu estava fazendo, era o meu atleta auge de força, né? Então, nisso eu consegui dividir em 2 grupos. Grupos que deu a média 5
Depois eu dividi outro grupo que me deu média 4, 4,3 e 4,6. Depois o outro grupo onde deu uma média mais baixa, abaixo de 4. Aí eu conseguia dividir melhor os grupos. Aí como que eu usei isso durante o ano? Deixa eu pegar uma outra que eu tenho aqui. Exemplo aqui, essa aqui. Que foi lá por mês de junho já, início do mês de junho. Onde eu tinha dividido os 3 grupos, meu principal grupo, meu segundo grupo e meu terceiro grupo. Onde eu tinha o peso de cada uma delas, cada uma já quantificado, né? Eu tinha o peso estipulado para eles. Nesse treino aqui era umas 5 repetições, 5 séries de 5 repetições, o celular caiu e acabou pausando. Então, voltando. Aqui eu tenho estipulado meus 3 grupos pelos níveis de força que eles foram me apresentando no decorrer da semana, né? Eu sempre dividi aqui, então eu sabia mais ou menos como é que estava a média de força deles dentro de um grupo 1, grupo 2 e grupo 3, né? Aí aqui estipulado o peso de cada um dos grupos, e aqui voltando eu pegava a escala e repetição e reserva deles também. Um exemplo desse meu primeiro atleta aqui, que ele estava no primeiro grupo, aqui por esse lado, pela cor aqui do lado. Onde o agachamento era 80 kg mais a barra, o stiff 60 mais a barra, o terra 90 mais a barra. Ele me deu 2. Me deu escala de um esforço sério, que ele fazia, ele ainda conseguia fazer mais uma repetição em cada um dos exercícios. Deixa eu levar um outro, agora que foram meus 2 extremos aqui desse dia. Esse atleta aqui, no agachamento ele me deu o esforço máximo, ele também estava no primeiro grupo. No stiff ele me deu o esforço máximo também, e no terra ele me deu que só conseguia fazer mais uma repetição. Então ele foi para a média desses 3 aí, deu 0,33. Então me ligou um sinal de alerta, que ele tá no limite para estar nesse grupo aí, né? No limite, quase estourando. E um outro atleta aqui embaixo que estava no grupo 3, que era o grupo de menor carga, onde o agachamento era 68, o stiff 46 e o terra 70. No agachamento ele me deu esforço médio, depois ele me deu esforço sério e me deu esforço médio de novo, onde a média foi para 2,6. Então já me ligou uma atenção aqui, onde esse atleta aqui ele já pode estar num grupo acima. Ele já nesse grupo 3 dele aqui, que é o de menor carga, ele já conseguiu fazer tranquilamente. Então futuramente eu vou conseguir subir ele já para esse segundo grupo. Aí esse eu usava também para ter o controle aí nos treinos de força máxima, né? E aqui também teria a média de todos aqui para eu estar controlando também quando eu for fazer esse mesmo treino novamente.